direito ele sempre corre atrás da tecnologia, como ele corre atrás das relações humanas. O problema está em como lidar com as instruções usuários, por assim dizer. As novas tecnologias devem ser utilizadas como aliadas, porque de qualquer maneira elas chegaram para ficar. Primeiro o homem dominou as técnicas da agricultura, que a gente chama da revolução alimentar, né? E depois veio a revolução industrial, com seus mecanismos, as máquinas a vapor, os motores. Depois a revolução que a gente chama da sociedade da informação. E a sociedade 5.0 é a sociedade em que, além da interferência humana no controle dessas cooperações, existe a sociedade da inteligência artificial, uma inteligência que não está diretamente ligada só ao impulso humano, mas em que há possibilidade de máquinas e sistemas e algoritmos lerem informações e serem alimentados por dados e gerarem efeitos e se correlacionarem com outros sistemas, mecanismos, centros de armazenamento de dados de forma bastante independente. Aquilo que nós chamamos de realidade, mundo, etc., passa a ser outra coisa. Nós lidamos com esse mundo totalmente aparente. Isso é uma mudança radical, que põe em xeque a outra. Isso afeta costumes, afeta a moral, afeta a política. Você não consegue mais organizar o mundo fisicamente. O velho direito, que se projeta sempre sobre uma realidade, alguma coisa que ele regula, não consegue regular. O direito ele sempre corre atrás da tecnologia, como ele corre atrás das relações humanas, como ele corre atrás das instituições de alguma forma. Eu nem acho, numa visão muito particular, talvez, que o direito ele tenha que antecipar alguma coisa ou ele tem que antecipar uma evolução ou um passo tecnológico. O propósito dele é entender justamente como que aquela tecnologia se comporta, quais são as expectativas razoáveis que eu posso ter sobre aquilo, se o mercado reagiu ou não, e aí eu dou efetivamente uma resposta. O papel do direito na sociedade 5.0 é tentar entender em que medida o humano vai estar atendido e respeitado num contexto em que soluções são criadas e dadas pela inter-relação entre máquinas, equipamentos e sistemas. Eu costumo lembrar a respeito de um caso que aconteceu já há uns 2, 3 anos, não? Num plano de funcionamento do Tribunal de Contas da União. Havia na lei, como há na lei, os leilões públicos, os leilões virtuais, não? E é uma fórmula de você fazer uma licitação e escolher quem vai ofertar isto ou aquilo para uma entidade pública. Ok. O que é que se percebeu, não? Que nesses leilões começavam a aparecer formas de fazer lances, não? Por meio de computador. E isso começou a dar um problema enorme, não? O que fazer? A primeira ideia que surgiu foi proibir o uso do computador, usar um instrumento normativo. Proíbe, não pode usar computador, só que não funciona. Como você controla isso? Não? Aí tiveram uma saída que não é normativa, não? Mas uma saída que mexia com o próprio modo pelo qual funciona o computador. Estabeleceram simplesmente, os lances têm que ser de intervalos no mínimo de 3 segundos para cima.
pessoas têm mania de achar que o direito tem que dar resposta para tudo, né? Mas existe um caso clássico de apostas online, né? E aí, essas apostas também financiavam uma série de comportamentos indevidos ou ilícitos no ambiente digital. As pessoas acreditavam, né, os reguladores principalmente ali, né, que se eu colocasse regras, as pessoas não fariam apostas online, elas não financiariam condutas criminosas através daquilo. E se entendeu que o direito não era a melhor resposta para combater esse tipo de conduta. A melhor resposta era você estrangular pagamento. Se eu tenho um site de apostas online e eles não conseguem receber dinheiro, perdeu a razão de ser daquele modelo de negócio. A regra técnica, a norma, proibir isso, proibir aquilo, não funciona mais. Você tem que entrar nas instruções. E isso acaba atingindo questões como essa, de fake news. Como é que se controla a fake news? Não, com normas, o Congresso não consegue estabelecer uma regra normativa. Porque o problema não está em proibir, permitir, autorizar. O problema está em como lidar com as instruções que movimentam os usuários, por assim dizer. Então, acho que a gente também precisa de um equilíbrio de entender se o objeto regulado, o objeto que vai ser regulado, ele precisa efetivamente do direito ou o mercado resolve. Uma arquitetura, por exemplo, de design da tecnologia vai resolver. A gente fala isso bastante, por exemplo, em proteção de dados pessoais. Mas aí você pode talvez regular isso do ponto de vista de arquitetura dessa tecnologia e não necessariamente colocando regras rígidas. Eu acho que os desafios novos são complexos. Eu não sou normalmente otimista em relação à humanidade, mas isso é uma característica pessoal. Mas eu diria que é inevitável a humanidade buscar a cooperação para a solução de problemas e que as novas tecnologias devem ser utilizadas como aliadas, porque de qualquer maneira elas chegaram para ficar. Qual é o novo equilíbrio que, como humanidade, a gente vai encontrar nesse novo cenário em que a velocidade de transformação das soluções ela é maior do que a nossa capacidade de nos comunicarmos fisicamente. E eu acredito que esse equilíbrio vai ser alcançado.